voltando aqui, né, com os números decimais. Então, agora a gente vai passar para operações com números decimais, tá bom? Soma, subtração e multiplicação, tá? A divisão a gente vai deixar para o ano que vem. Não vai dar tempo para esse, é melhor a gente aprender bem a soma, a subtração e a multiplicação, e ano que vem a gente continua vendo, aprofundando, e daí a gente pega a divisão, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aquela folhinha que eu falei que vai ficar com vocês, tá bom? Aqui tem alguns exemplos das continhas que a gente está começando a ver. Então, olha lá, essas continhas, olha lá, como resolver adições e subtrações com números decimais. Elas são exatamente iguais às que a gente fazia quando não tinha número decimal, tá bom? O segredo é alinhar as ordens, tá? Número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, aí depois da vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo. Se vocês alinharem as contas certinhas, na hora de fazer é tranquilo. É o mesmo jeito que quando não tem parte decimal, tá bom? Então aqui eu comecei com uns exemplozinhos para vocês mais simples. Olha, 2 inteiros e 5 décimos mais 3 inteiros e 1 décimo igual a 5 inteiros e 6 décimos. Então, o que a gente faz? A gente alinha, ó, alinha as vírgulas. Esse número aqui, ó, 2,5, só tem unidade. Então, unidade, o 3,1 tá a mesma coisa. Unidade. Unidade embaixo de unidade. Depois da vírgula, décimo embaixo de décimo. Não tem outro número. Então, a gente faz do mesmo jeito. A gente procede a soma do mesmo jeito, ó. 5 mais 1, 6. 2 mais 3, 5. E coloca a vírgula aqui, embaixo da vírgula certinho. Aqui não tem só uma casa decimal? Vai colocar também uma casa decimal só. Aqui é a mesma coisa, olha, 3 mais 4,7 igual a 7,7, ou lendo da forma decimal. 3 inteiros mais 4 inteiros e 7 décimos é igual a 7 inteiros e 7 décimos, tá? Então, eu falo assim, nossa, mas aqui só tem 3, eu vou colocar onde? Se ele só tem 3, ele é um número inteiro. Então, para vocês entenderem aqui, ó, eu coloquei 3,0, ele não tem parte decimal. Eu só coloquei esse zero para vocês entenderem como que vai ter que colocar essa continha, né? Como que a gente tem que montar ela. Então, olha lá, unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula, e aqui não tem nada, não tem importância. Na hora que for somar, 0 mais 7, 7. 3 mais 4, 7. E vai colocar essa vírgula aqui no meio, tá bom? Por quê? Só tem uma casa decimal depois da vírgula. As subtrações, a mesma coisa. 2 inteiros e 9 décimos menos 1 inteiro e 5 décimos, igual a 1 inteiro e 4 décimos. 2,9 menos 1,5. 9 menos 5, 4. Mantém a vírgula no mesmo lugar. 2 menos 1, 1. Tá? Igualzinho, igualzinho. 1,81 menos meio. Isso aqui a gente pode ler meio, sabia? 0,5, 0,50, 0,500, que eu falei, que é a mesma coisa, a gente pode ler meio, tá? 50 centavos, se fosse falar em dinheiro. Então, olha lá. 1 menos 0, 1. 8 menos 5, 3. 1 menos 0, 1. Aqui não são duas casas decimais. Aqui também, vírgula, duas casas decimais, tá bom? Ah, professora, mas se fosse de empréstimo? A mesma coisa. Você faz a conta todinha e depois você vê as vírgulas, quantas tem, e você coloca a mesma quantidade de vírgulas, a mesma quantidade de casas depois da vírgula, para colocar essa vírgula. Ah, esse negócio, me expliquei errado, às vezes dá uma confusão. Ó, você para fazer as contas, você esquece as vírgulas, você faz a normal, uma adição, uma subtração. Depois aqui você conta, não são duas casas decimais, você vai contar uma, duas e vai colocar vírgula. Você vai ver que ela vai estar embaixo certinho. É isso que eu quis dizer. É que falando assim a gente se enrosca, na lousa era mais fácil. Agora aqui, ó, eu dei com números maiores, eu dei exemplos com números maiores. Mas para mostrar para vocês a posição que tem que ficar certinho um número embaixo do outro. Olha, aqui a gente tem assim, 21 inteiros, vírgula 2 décimos, mais 3 inteiros, vírgula 15 centésimos. Tudo bem. O que a gente faz? A gente alinha as vírgulas, olha lá. 21,20, 3,15. Nesse primeiro número tem dezena e unidade, tá? Nesse segundo só tem unidade, não tem importância. Coloca ela aqui embaixo da outra unidade. Então, 21,20, coloca esse 3 aqui, vírgula, e a parte decimal dele, 1,5. Coloca um zero lá, ou nem precisava colocar, tá bom? Aí, 0 mais 5, 5. 2 mais 1, 3. 1 mais 3, 4. 2 mais nada, né? Mais 0, 2. Aí você vê aqui, duas casas decimais, conto 1, 2, põe uma vírgula.
bom? É assim que a gente faz isso. Aqui é a mesma coisa, ó, quis dar com um número maior ainda, ó. Maior eu digo com números de casas decimais, porque aquilo que eu falei, ó, 1,128 é bem menor que 15,61. Então, ele colocou 1,128, aí colocou o 1 e o 5 aqui. O 5 não tá nas unidades, então ele colocou aqui de baixo, tá? 15,610. Completou com o zero aqui. 8 mais 0, 8. 2 mais 1, 3. 1 mais 6, 7. 1 mais 5, 6. 1 mais nada, 1. Quantas casas decimais tem aqui? Depois da vírgula, 1, 2, 3. Eu venho aqui e conto 1, 2, 3 e ponho a vírgula, ó lá. E a vírgula continua embaixo de vírgula certinho, tá bom? Geralmente, a gente não faz essa conta assim. A gente coloca 15,61 e o 1,128 embaixo, mas tanto faz, não seria problema. Aqui, olha que interessante. 0,04, 4 centésimos, mais 2 décimos, mais 22 inteiros e 3 décimos. Olha como ele coloca. De novo, qual que é o segredo? Alinhar as vírgulas. Olha lá. 0, 0, não tem parte inteira. Beleza. Vírgula. Esse aqui só tem centésimos, esse aqui tem décimos, e esse aqui tem a parte inteira e tem os décimos. Olha lá. Tudo alinhadinho, certinho. Vírgula embaixo de vírgula. 4 mais 0 mais 0, 4. 0 mais 2, 2. 2 com 3, 5. 0, 0, 2. Aqui também não tem nada, 2. Quantas casas decimais tem aqui? 1, 2. Venho aqui, 1, 2, ponho a vírgula. Bom, é assim que vocês têm que fazer essas continhas aí. O segredo é alinhar as ordens e alinhar a vírgula, tá? E aqui, olha, eu fiz para vocês verem uns exemplos de continha de empréstimo, tá? Para vocês verem que é a mesma coisa. Para fazer os empréstimos, esqueçam que tem vírgulas. Vocês coloquem as vírgulas, claro, né? Mas esqueçam, olha lá. 3, eu não consigo tirar 8, né? Ou eu não consigo tirar 8 de 3. Então, o que eu faço? Empresto da dezena. Então, a gente risca aqui, tira uma daqui, fica só 7 dezenas e passa uma para cá. 3 menos 8, 5. Beleza. Aí, depois aqui eu já fiquei com 7. 7 é maior que 2, posso diminuir normal. 7 menos 2, 5. 4 menos 1, 3. Então, se eu estou fazendo isso aí sem colocar vírgula, eu teria 355. Mas não é 355, porque eu tô diminuindo 48,3 de 12,8. Então, tem uma casa decimal. Então, eu venho aqui, conto da direita para a esquerda. Uma casa decimal, ponho uma vírgula, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Olha lá, faz a diminuição só de uns lá em cima, né? Então, olha lá. Eu não consigo tirar 7 de 0, aqui também não, e aqui eu tenho um número inteiro, né? O que ele faz? Ele tira esse número inteiro, 0, passa para o 9, ele também tira uma daqui e passa para cá, aqueles empréstimos sucessivos, né? Então, eu passo a ter 10 menos 7, 3, 9 menos 7, 2, 0 menos 0, 0. Quantas casas decimais eu tenho? De lá para cá, 2. 1, 2, ponho a vírgula, tá? E aqui, por último, também é a mesma coisa. 151,02 menos 21,06. Olha lá como que ele alinha. Aqui eu tenho centena, dezena e unidade. Nada de décimos e tenho centésimo. Aqui eu não tenho centena, não tem importância, coloco a dezena embaixo da dezena, eu tenho a unidade e eu tenho os décimos. E faz a conta normal, tá bom? Aqui a professora poderia colocar do zero? Poderia, não tem nada demais. Lembra que eu falei que 21,6 é igual a 21,60? Mesma coisa, você poderia colocar um zero. 2 menos 0, 2, tá? Ficaria o mesmo número. Fazendo os empréstimos aqui, né, ó, puxando a dezena daqui, 10 menos 6, 4. Aí depois aqui ficou faltando também, eu puxo do outro lado, né? 10 menos 1, 9. 4 menos 2, 2. 1 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 129,42. Não tenho duas casas decimais aqui? Eu vou colocar também. 1, 2, ponho uma vírgula aqui, tá? Então, é assim que vai fazer isso daí. Professor, e a multiplicação? A mesma coisa, igualzinho. Eu faço essa multiplicação sem pensar nas vírgulas. 6 vezes 5, 30. Deixo o 0 aqui, vai o 3 lá para cima. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. Deixo o 5 aqui e subo 1. Sobre a centena ali no caso, né? 6 vezes 3, 18. Com 1, 19.
Não tem duas casas decimais aqui? Eu vou colocar duas casas decimais aqui, beleza? Aí eu já peguei, já me empolguei, já comecei a fazer a conta direto, mas eu quero falar uma coisa antes para vocês. Olha o que está escrito aqui. Como resolver multiplicações com números decimais? É o que a gente está vendo, né? Multiplicação de um número decimal por um número natural, tá vendo? Aqui, ó, não tem vírgula nenhuma, é um número inteiro. Então faz como eu falei, multiplica direto, tá? Conta as duas casas decimais e coloca as duas casas decimais aqui. Aqui, olha lá, multiplicação de um número decimal por outro número decimal. Então, de novo, a multiplicação eu vou fazer igual. Olha lá, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 9, 18. Beleza, coloca o sinalzinho de mais aqui, ou zero, como quiser, e começa a multiplicar esse número inteiro aqui. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 9, 9. Passa o traço, faça a multiplicação normal. 6 e nada, 6. 8 e 3, 11. Fica um aqui, sobe o outro. 1, 1, 2. Com 9, 11. Sobe aqui. E depois mais um aqui. 1 e com 0, 1 mesmo, né? Deu 11. Daí daria assim, ó. 1.116, né? Pensando que eu não coloquei a vírgula. Na multiplicação de decimal por decimal, eu somo as casas. Eu tenho uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. Então, eu fico com duas casas decimais. Eu venho da direita para a esquerda, conto uma, duas, coloco a vírgula. Entendeu? Se aqui na subtração, aqui na soma, eu tenho que ter no meu resultado o mesmo número de casas decimais, tá? O mesmo número, ó. Eu tenho duas casas aqui, duas, e vou ter duas aqui, ó. Eu tenho 3 aqui, eu vou colocar a vírgula com 3 casas decimais, tá? Aqui, a mesma coisa. Aqui, eu só tenho número decimal numa parcela, né? Num fator, né? Uma parcela é da soma ou da subtração. Num fator, eu continuo com duas aqui também. Agora, quando eu multiplico um número decimal por outro número decimal, aí eu somo as casas decimais dos fatores. Eu tenho uma casa decimal aqui e eu tenho outra casa decimal aqui. Então, são duas. Eu venho de lá para cá, uma, duas e coloco a vírgula. Tá bom? Essa é a única diferença entre multiplicar um número decimal por um número natural, normal, número inteiro, ou multiplicar um número decimal por outro decimal, tá? A diferença é que decimal por decimal eu somo as casas, tá bom? E daí, depois já é outro assunto. Eu passei para vocês, deixa eu tirar daqui e colocar nos exercícios. Eu passei os primeiros exercícios da folhinha. Olha lá. Que vai dar para vocês fazerem. Olha, então olha lá. Atividade, aqui ainda não coloquei o número porque eu preciso colocar na sequência de todas, mas logo eu vou colocar. Depois de assistir as explicações dos vídeos utilizando as folhas de apoio, responda como se pede. Escreva por extenso, né? Veja se a parte decimal está em décimos, centésimos ou milésimos, para vocês escreverem aqui como que eu venho dizendo até agora. Isso aqui o que que é? 1 inteiro e 3 o quê? 3 décimos, 3 centésimos, 3 milésimos. Se não lembra, assiste o outro vídeo, dá uma olhadinha no livro, nas folhinhas, tem tudo explicadinho. 2,45, 2 inteiros e 45 o quê? Décimo, centésimo ou milésimo, tá? E aqui é a mesma coisa, 6,310, 6 inteiros e 310 o quê? Décimos, centésimos ou milésimos. Aí vocês têm que ver qual número é, tá bom? E daí aqui eu coloquei, para vocês começarem, opa, vou puxar aqui. Para vocês começarem a tomar contato, eu coloquei umas continhas mais simples. Então, vocês armem as continhas, ó, são duas somas, duas subtrações e duas multiplicações. Lembrando, número embaixo de número, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, décimo embaixo de décimo, tudo certinho, vírgula embaixo de vírgula, para as continhas saírem todas certas, tá bom? Então, tá simplesinho, ó, duas somas, duas subtrações e duas multiplicações. E aqui embaixo, eu coloquei uma atividade de reta numérica, né? Que nem aquela do exemplo, para vocês verem, né? Se vocês entenderam como que é isso daí. Então, olha lá, observe a reta numérica abaixo, né? Tá uma reta, eu coloquei até grande, porque aquela que estava na explicação do livro, bem apertadinho, quase não dava para ler. Mas aqui dá para ler melhor, dá para contar melhor. Então, tá dizendo assim, o número decimal correspondente ao ponto assinalado nessa reta numérica é a 3 décimos, 23 centésimos, 2 inteiros e 3 décimos ou 2 inteiros e 3 centésimos, tá? Eu quero ver o que vocês acham aí. Pensa direitinho, se não lembra, se tá em dúvida, volta o vídeo, dá uma olhadinha, faz com capricho, tá bom? Então, olha,
Por enquanto, era isso que eu queria falar para vocês dessa matéria de números decimais, tá? Que eu falei, a gente vai continuar vendo, não se apavora se não entendeu direito, pergunta para a Pro, vê o vídeo de novo. Não adianta ficar preocupado se não está entendendo ainda tudo logo de cara. É um processo, tá bom? A gente deu o pontapé inicial para começar a aprender os números decimais, tá bom? Então, qualquer coisinha vocês me falam se vocês não entenderem, tá? Um beijão, até o próximo vídeo.